Line não esperava que a noite fosse tão diferente do que imaginava. Ela se dirigia à casa da sogra, com um buquê de flores nas mãos e um sorriso ensaiado no rosto, pronta para responder às perguntas habituais: onde trabalhava, quanto ganhava e se costumava beber mais do que o normal nos finais de semana. Mentalmente, ela repetia para si mesma: sim, estou realmente comprometida. Sim, entendo a responsabilidade. A porta se abriu quase imediatamente, como se a esperassem há tempos. No limiar estava Dona Helena, não em um vestido festivo ou em um terno severo, mas em um simples roupão de casa que, ao invés de a infantilizar, ressaltava sua calma e maturidade. Ela não se comportava como uma anfitriã avaliando o convidado, mas como uma mulher que, naquele dia, não queria muitas palavras. Entre, disse ela, e sua voz soou mais baixa do que Aline esperava. Aline hesitou por um momento. Por um instante, Aline teve a estranha sensação de que não estava entrando em um apartamento, mas em uma vida alheia onde, de alguma forma, já tinha um lugar reservado. E mais ainda que os olhos de Dona Helena não faziam perguntas nem exigiam respostas. De repente apareceu Clara, rápida e cheia de energia, com aquele riso contagiante que conquista à primeira vista. Ela se lançou nos braços de Aline, beijou sua bochecha e, sem perceber a breve hesitação, puxou-a para o interior do apartamento, para mostrar uma nova estante que havia comprado em uma liquidação. Tudo parecia normal, familiar, barulhento e correto, mas Aline já sabia que a noite não seria comum. Enquanto Clara se movimentava, Dona Helena se retirou silenciosamente para a cozinha. Aline observou de relance como ela se movia sem pressa, como se estivesse transicionando suavemente de um pensamento a outro. Ela notou o momento em que Dona Helena arrumou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto pequeno e discreto, mas que ficou gravado em sua memória. "Mãe, como você está?" gritou Clara da sala. "Estou bem, querida", respondeu Dona Helena com uma calma que transmitia tudo: a habitualidade de se manter firme, o cansaço e a certeza de que não iria abrir seu coração na mesa da cozinha. Aline não conseguia entender por que sentia vontade de ir até lá, para a cozinha. Não era falta de educação. Ela simplesmente se levantou, pegou o buquê e seguiu em frente. "Isso é para você", disse ao vê-la na pia. Dona Helena se virou, pegou o buquê com ambas as mãos como se fosse algo delicado. "Obrigada, Aline", disse ela, e novamente aquele tom de voz. "Não esperava. Eu pensei que seria o certo", Aline respondeu, sentindo que suas palavras soavam tolas. Ela percebeu isso imediatamente, mas já era tarde para corrigir. Dona Helena sorriu levemente, não de forma sarcástica, mas como se tivesse compreendido não apenas a frase, mas o que Aline realmente queria expressar. Aline notou que aquele momento se fixou em sua memória mais intensamente do que qualquer brinde que pudesse ser feito na festa de casamento. Após a cerimônia, Dona Helena começou a aparecer com mais frequência do que Aline imaginava. O trabalho de Clara decolou rapidamente. As viagens de trabalho tornaram-se comuns. Uma semana, 10 dias, às vezes 2. No início, Aline se sentia feliz, uma nova família, liberdade, dinheiro, perspectivas. Mas logo começou a perceber que o apartamento não apenas esvaziava-se à noite, mas que o ar também parecia rarear. Dona Helena aparecia para ajudar, como se fosse uma obrigação. Às vezes trazia sopa, outras vezes, estendia roupas ou regava as plantas que Clara havia pedido. Nos primeiros meses, Aline tentou protestar. "Dona Helena, não precisa. Eu me viro." "Você trabalha o dia todo", ela interrompeu calmamente. "E a geladeira precisa estar em ordem. O marido com fome não é um marido, é só um incômodo." Ela falava com uma leveza, um sorriso sutil, e era desconfortável discutir. Além disso, ela estava certa. Aline chegava tarde em casa. A cabeça girava com números, conversas e promessas feitas a clientes. Ela tirava o paletó e o jogava na cadeira, já pronta para desabar no sofá, quando o aroma que vinha da cozinha a atraía. Algo simples e caseiro, não ostentoso, mas genuíno. E ela se pegava pensando que esperava por aqueles cheiros, assim como um dia esperou pelo jantar que sua mãe preparava. O mais intrigante em Dona Helena era que ela não fazia nada de extraordinário. Não tentava agradar, não flertava com os olhos, não tocava seu ombro acidentalmente. Mas dela emanava uma tranquilidade que fazia Aline perceber a si mesma.
E isso, às vezes, era mais intenso do que qualquer flerte. Às vezes Aline e Clara discutiam, não de forma explosiva, mas com aquela frieza desconfortável, onde cada uma se afastava para um canto, e depois passavam a semana vivendo lado a lado como se fossem estranhas. Nesses dias Dona Helena aparecia como um bálsamo. Ela não dizia, vocês duas estão erradas. Ela tinha a habilidade de transformar a culpa em algo compartilhado, e a solução se tornava simples. Aline, ela poderia dizer. Aline estava na cozinha, preparando um chá quando ouviu a voz suave de Dona Helena. Às vezes, você só precisa parar de querer ter razão e simplesmente abraçar. As palavras soaram como um lembrete gentil de que na família, o mais importante não era vencer uma discussão, mas manter a proximidade. Aline assentiu, observando as mãos de Dona Helena enquanto ela mexia a colher. Eram mãos cuidadas com unhas curtas, de alguém que estava acostumada a fazer tudo sozinha. Quando Dona Helena colocava a xícara na mesa, Aline notava uma delicada corrente de prata em seu pulso. Era simples, mas atraente e inexplicavelmente, seu olhar voltava para ali repetidamente. Quando Clara saiu para passar 2 semanas na casa de uma amiga, tudo parecia rotineiro. A mala estava encostada na porta e os abraços eram rápidos. A frase habitual, vou te mandar notícias. Clara partiu, deixando um rastro de perfume e o eco de seus passos no corredor. A porta se fechou, e a casa mergulhou em um silêncio que não era acolhedor, mas sim um vazio, como o silêncio que se segue a uma apresentação no teatro. Dona Helena decidiu ficar por alguns dias, para que Aline não se sentisse tão sozinha. Aline queria protestar, mas não encontrou motivos. A solidão era de fato palpável. Nos primeiros dias, elas mantiveram uma rotina educada. Dona Helena acordava cedo, preparava o café da manhã e ligava o rádio na cozinha, criando um ambiente suave, onde as palavras pareciam se dissipar no ar. Aline saía para o trabalho e, ao voltar, agradecia e perguntava como tinha sido o dia. Tudo seguia dentro dos limites da educação. Mas a educação é uma barreira fina, especialmente quando alguém está sempre por perto. Naquela noite, Aline voltou para casa exausta. O ar de dezembro estava frio, e o cheiro de cigarro no elevador a incomodava. Ao entrar, ela tirou os sapatos e, de repente, ouviu um filme antigo vindo da sala. Era um daqueles filmes em que os atores falam devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. Dona Helena estava sentada no sofá, coberta com um cobertor. A luz da tela iluminava seu rosto com suaves raios. Ela não usava maquiagem, e o cabelo estava preso de maneira simples, mas havia algo cativante nela. Não era apenas a aparência, mas a forma como ela sabia ficar em silêncio. Não consegue dormir? Aline perguntou, tentando manter a voz casual. Estou terminando este filme, respondeu Dona Helena, sem desviar o olhar da tela. É sobre pessoas que entendem muito, mas falam pouco. Aline sorriu. Prático. Menos chance de dizer algo errado. Finalmente Dona Helena olhou para ela. Nos olhos dela, Aline viu um brilho que se assemelhava a um sorriso, mas não era exatamente isso. Às vezes o que não se diz é o que pesa mais, disse Dona Helena, voltando a olhar para o filme. A frase atingiu Aline de uma forma que a surpreendeu. Ela se aproximou, sentando-se ao lado de Dona Helena, deixando um espaço entre elas, como se temesse o que poderia surgir de seus próprios pensamentos. Dona Helena não se afastou, apenas puxou o cobertor um pouco mais para cima, fazendo com que a borda ficasse próxima à mão de Aline. Na tela, o protagonista falava sobre como o tempo passa e como as pessoas frequentemente procrastinam. Dona Helena suspirou levemente. Aline não estava prestando atenção ao filme, seus olhos estavam fixos no perfil de Dona Helena. A linha do queixo, a leve curva dos lábios que não era resultado da idade, mas de uma vida de autocontrole. Quer um pouco de chá? Perguntou Dona Helena, ainda sem olhar. Sim, respondeu Aline, mas não se moveu. Dona Helena também não se levantou. Ambas sabiam que a conversa já não era sobre chá. Era uma palavra segura, um abrigo para pensamentos mais profundos. Você está cansada? Dona Helena perguntou mais tarde, como se continuasse uma conversa que já tinham iniciado há muito tempo. Sim, Aline admitiu. Às vezes, sinto que estou sempre correndo e quando chego em casa só caio. E em casa deveria ser um lugar onde você se sente levantada,
respondeu Dona Helena, com uma calma que fez Aline sentir uma onda de emoção percorrer suas costas, uma sensação familiar desde a primeira noite em que se conheceram. Aline olhou para as mãos de Dona Helena sob o cobertor. De repente sentiu vontade de cobrir a mão dela com a sua, não de forma abrupta ou ousada, mas como se quisesse ter certeza de que ela estava ali real. Mas não fez isso, pelo menos não ainda. O filme continuava. A luz da tela piscava e entre elas, algo não dito crescia, não barulhento, não tolo, não juvenil, mas maduro, pesado como uma escolha, e simples como um olhar que já havia mudado tudo. O filme era realmente um daqueles antigos, onde a chuva caía como uma parede sólida, e os personagens se olhavam de um jeito que parecia que o mundo inteiro estava em uma pausa. Na tela, o homem tirou o paletó e o colocou sobre a mulher, e isso parecia bonito. Bonito demais para a vida comum, onde as pessoas geralmente se preocupam com resfriados e sapatos molhados. Dona Helena sorriu, mas não com raiva, mas com uma ternura cansada pelas ilusões dos outros. Na vida real, isso não acontece, disse ela, e Aline virou a cabeça, percebendo que estava um pouco de lado, e a luz da tela capturava seu rosto de uma maneira que a fazia parecer ainda mais serena. Aline estava sentada no sofá, envolta em um cobertor, enquanto a luz da televisão iluminava o ambiente com uma suavidade reconfortante. O filme que passava era um clássico, repleto de cenas românticas e diálogos que faziam o coração acelerar. Dona Helena, ao seu lado, parecia tão imersa na história quanto Aline, mas havia algo mais no ar, uma tensão sutil que crescia entre elas. Você está cansada? Dona Helena perguntou, quebrando o silêncio que se instalara. Aline olhou para ela, sentindo a familiaridade daquela conversa. Sim, respondeu, às vezes, sinto que estou sempre correndo, e quando chego em casa só caio. A voz de Aline era suave, mas havia um peso em suas palavras que Dona Helena compreendia bem. E em casa deveria ser um lugar onde você se sente levantada, disse Dona Helena, sua voz calma e reconfortante. Aline sentiu uma onda de emoção percorrer suas costas, uma sensação que a acompanhava desde a primeira noite em que se conheceram. Ela olhou para as mãos de Dona Helena sob o cobertor, e por um momento, desejou cobrir a mão dela com a sua, mas hesitou. O filme continuava, mas a conexão entre elas parecia mais intensa do que qualquer cena na tela. Na tela, a chuva caía como uma parede sólida, e os personagens trocavam olhares que pareciam suspender o tempo. Aline se perdeu na cena, mas logo se deu conta de que a verdadeira história estava acontecendo ao seu lado. O cheiro de algo caseiro e acolhedor pairava no ar, e Aline percebeu que Dona Helena estava mais perto, quase tocando seu ombro. O calor do corpo dela era reconfortante, mas também a deixava inquieta. Porque na vida, as pessoas têm medo, Dona Helena sussurrou, como se estivesse compartilhando um segredo. Elas fazem de conta que não sentem nada. As palavras dela ressoaram em Aline, que sentiu o peso da verdade nelas. O filme parecia ter perdido seu significado, e a tensão entre elas crescia, preenchendo o espaço com uma eletricidade palpável. Aline respirou fundo, tentando encontrar algo seguro para dizer. Mas o que temos que temer? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Dona Helena não respondeu de imediato. Seus olhos se fixaram nos lábios de Aline antes de voltar a encontrar os olhos dela. Aline percebeu que Dona Helena também estava lutando contra algo interno, uma batalha silenciosa que a mantinha à distância. Você será uma boa parceira, disse Dona Helena, sua voz suave, como se estivesse tentando colocar um ponto final em uma conversa que não deveria ter começado. Aline sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquela frase deveria ter trazido conforto, mas em vez disso, despertou uma frustração que ela não conseguia entender. Era como se Dona Helena estivesse a empurrando para longe, para uma linha invisível que Aline não sabia que existia. Mas você também sente isso, Aline disse, sua voz mais firme agora. Você também está escondendo seus sentimentos. A reação de Dona Helena foi instantânea. Ela se encolheu, como se Aline tivesse tocado em algo muito delicado. Por um momento, o silêncio entre elas foi tão pesado que parecia que o vidro da janela poderia estourar. Dona Helena lentamente colocou o controle remoto sobre a mesa, um gesto simples que, de repente, soou mais alto do que qualquer confissão.
Aline percebeu que aquele ato não era apenas sobre o filme, mas sobre o que estava sendo dito entre elas. Não me faça dizer o que não posso, Dona Helena murmurou, e a palavra não soou como um simples aviso, mas como uma regra da vida que, se quebrada, poderia resultar em noites longas e relacionamentos arruinados. Os olhos de Dona Helena falavam mais do que suas palavras. Elas não imploravam, não convidavam, e não se justificavam. Elas reconheciam: sim, eu entendo o que você está dizendo. Sim, eu também sinto isso. E sim, eu sei o que está em jogo. Uma relâmpago iluminou o céu lá fora, e por um breve momento a luz destacou o rosto de Dona Helena, revelando uma beleza intensa e vulnerável. Boa noite, Dona Helena disse abruptamente, levantando-se. Aline sentiu um vazio se formar no espaço que antes estava cheio de calor e conexão. Dona Helena começou a evitar olhares prolongados, tornando-se mais cautelosa em seus gestos. Aline notou que sempre que ela entrava na cozinha, Dona Helena se distraía com tarefas triviais, como verificar se o fogão estava desligado ou arrumar a mesa, mesmo que estivesse impecável. Às vezes Dona Helena ficava parada na janela, olhando para fora, como se estivesse perdida em seus pensamentos. Era uma cena comum, mas a tensão entre elas tornava tudo extraordinário. Naquela noite, elas estavam sozinhas novamente, e Dona Helena estava na cozinha, preparando algo. O cheiro de cebola e pimentão pairava no ar, e Aline se aproximou, sentindo a necessidade de estar perto. Posso ajudar? Aline ofereceu, mas Dona Helena respondeu rapidamente: não precisa. Aline percebeu a rigidez em sua voz, mas Dona Helena logo se acalmou. Não é nada complicado, ela disse, mas Aline já estava ao seu lado, pegando uma faca e começando a cortar o pão. A cozinha era pequena, e Aline se posicionou mais perto do que o habitual, desejando sentir a presença de Dona Helena. E então, aconteceu novamente. Seus dedos se tocaram, um contato breve, quase inocente, mas que carregava um peso que não podia ser ignorado. Dona Helena puxou a mão rapidamente, e o utensílio de cozinha fez um barulho ao tocar a panela. Cuide-se, Dona Helena exclamou, sua voz tremendo. Aline se sentiu culpada, mas também desejava mais daquela proximidade. Eu não queria, Aline disse, embora soubesse que não era completamente verdade. Ela queria mais, mas não sabia como expressar isso sem arriscar tudo. O jantar continuou, mas a atmosfera estava carregada de sentimentos não ditos, e as palavras pareciam insuficientes para descrever o que estava acontecendo entre elas. A vida era intensa, e Ana sentiu isso em cada palavra que saía de sua boca. Ao seu lado, eu quero ser fraca, mesmo que uma vez, disse ela, a voz tremendo levemente. Essas palavras atingiram Lucas com mais força do que qualquer confissão. Não era um pedido para que ele fizesse algo por ela, mas um clamor silencioso para que ele a deixasse soltar o peso que carregava. Lucas levantou a mão e com delicadeza tocou o cotovelo dela, como se perguntasse: posso? Ana estremeceu, fechando os olhos por um instante, como se aquele toque fosse mais arriscado do que um beijo. Quando ela exalou, o ar parecia carregado de tensão. Nós não deveríamos, sussurrou, mas não se afastou. Mas queremos, respondeu Lucas, também em um tom suave. Ana abriu os olhos, e a cautela que antes a envolvia havia desaparecido. Havia um reconhecimento claro, maduro e honesto entre eles. Quero, disse ela, mais do que posso. Lucas não a puxou para perto. Ele deu um passo à frente, mas parou, permitindo que ela decidisse o que fazer. Isso, de alguma forma, era mais importante para ela do que qualquer outra coisa. Com um gesto firme, ela ergueu o queixo e encurtou a distância entre eles. Seus frontes se tocaram, um contato quente quase familiar, simples demais para a tempestade que se formava dentro deles. Eles respiravam o mesmo ar. Lucas podia ouvir a respiração de Ana se acelerando, como se ela estivesse lutando para manter a calma. Ela murmurou algo que soou como seu nome, mas ele não tinha certeza. Em um instante seus lábios se encontraram, e Lucas sentiu a eletricidade no ar, como um presságio de uma tempestade. Mas a tempestade chegou de outra forma. O telefone tocou, um som abrupto e intrusivo, como se alguém tivesse invadido o momento. Lucas se sobressaltou. Ana pareceu desmoronar por um segundo, mas logo se recompôs com uma rapidez que o assustou. Na tela do celular, o nome de Clara apareceu.
Lucas pegou o telefone quase automaticamente, sem tempo para se justificar ou decidir o que dizer. Ele apenas olhou para a tela, e naquele olhar havia um entendimento silencioso. A realidade estava prestes a se interpor entre eles. Ana se afastou, seu rosto empalidecendo ainda mais. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Nos olhos dela, Lucas viu algo que nunca havia notado antes. Uma mistura de vergonha e determinação, como se ela tivesse tomado uma decisão por ambos. Atenda, ela disse apenas com os lábios, quase inaudível. Lucas deslizou o dedo pela tela. Alô? A voz de Clara era animada, viva e estranha naquele ambiente. Lucas, você não está dormindo? Eu tenho novidades, acredita? Ele respondeu de forma breve, correta e educada, ouvindo, intercalando um entendi, vamos conversar amanhã. Mas a cada palavra sentia o olhar de Ana sobre ele, um olhar que parecia uma despedida. Quando a conversa terminou, Lucas desligou o telefone. Ele queria dizer: isso não significa nada. Mas ambos sabiam o que significava. Queria dizer: vamos parar, mas também sabia que parar não cura. Apenas adia. Ana deu um passo para trás. Chega, disse ela e a palavra soou definitiva. Ele a observou, sem estender as mãos. Ana, não faça isso, ele começou, mas ela o interrompeu suavemente. Não me facilite e não se complique com palavras bonitas. Ela se virou e subiu as escadas rapidamente. Os passos dela eram firmes, e a porta se fechou com um estrondo, mas com a secura que dizia: aqui é o fim. Amanhã amanheceu cinzenta. Lucas mal havia dormido, sentado à mesa da cozinha com um café frio, ouvindo a casa despertar. Quando Ana desceu, segurava uma mala comum de viagem, como a de alguém que não faz cenas e não busca compaixão. Ela parecia novamente composta, com os cabelos arrumados e o rosto tranquilo, a mesma ordem que havia mantido por anos. Mas sob essa fachada, Lucas percebeu o cansaço. Se eu ficar, vamos ultrapassar limites, disse ela. Eu estou indo. Lucas se levantou. Para onde você vai? Para o interior? Não importa, respondeu ela. E ficou claro para ele. Ela já havia decidido, sem deixar espaço para dúvidas, nem para ele nem para si mesma. Ele queria pedir que ela ficasse, queria prometer que tudo seria diferente, mas sabia que essas promessas estariam repletas de conveniência e escassas de verdade. Ele percebeu que pela primeira vez respeitava a escolha dela como um homem respeita uma mulher adulta, sem tentar salvá-la ou segurá-la, mas reconhecendo sua força. Na porta, Ana parou. Segurando a alça da mala, ela se virou. Em seu olhar não havia acusação, mas sim uma gratidão que o deixou amargo. Obrigada por me trazer de volta à vida, disse ela em um sussurro. Mesmo que por pouco tempo. Lucas não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, pois qualquer palavra soaria lamentável ou arriscada. A porta se fechou. Na casa havia um ar pesado demais até. E junto com esse ar, havia um sentimento que não tinha permissão para continuar, mas que não se tornava menos real por isso. Ele pairava no silêncio, um peso doce e amargo, porque era vivo, mas já havia partido.